rapidamente ministrar uma palavra que Deus colocou no meu coração. O título da palavra é Sendo como Portas. Sendo como Portas. É um tema diferente. Talvez você não, sem me ouvir, você não vai entender. Mas a partir do momento que você começar a ouvir, você vai entender. Tem um pastor, Brian Houston, que é o pastor da Hilson. Se desligar, eu acho que o cabo dessa caixa, acho que vai ajudar. Pode deixar só uma. Pelo menos assim a gente fica sem o chiadinho. Mas as duas estão chiando. Ele conta uma história em um dos livros dele que eu li, que um dia ele estava indo viajar e ele passou por uma cidade e encontrou a filha dele. E a filha dele tinha um bebê, esse bebê estava com ela e tal. E ali, como ele viaja muito, ele tem acesso a algumas salas especiais nos aeroportos. E naquela ocasião, ele pediu para que a pessoa lá responsável pela recepção da sala VIP deixasse a filha dele entrar para passar um tempo com ele ali. Ela disse, olha, Dr. Brian, ele conta lá, que é o que ela chama. Não é muito comum, mas como o senhor é um passageiro, você é um cliente muito especial, tudo isso, está liberado. E aquela moça teve acesso com o filho a uma sala VIP para se encontrar com o pai. Por que eu estou contando essa história? Porque as portas, elas dão acesso para nós. Só que para nós entrarmos em algum lugar, pelas portas, muito provavelmente, nós precisamos ter um código, tem que ter chave. Nesse caso, o cliente era o pastor e ele tinha essa liberdade, ele tinha esse acesso que dava para que a pessoa entrasse. Então veja, por que eu estou dizendo isso? Porque nós precisamos entender que portas, elas se abrem, mas elas se abrem à medida que nós temos uma chave, que nós temos um poder, um código na mão. E eu creio, queridos, que nessa noite o Espírito Santo vai trazer revelação no seu coração, de que nós como pessoas, somos como portas. Nós somos como portas. Nós precisamos entender e ter revelação do que isso significa nas nossas vidas. A Bíblia fala que nos dias de hoje, o Espírito Santo, ele não precisa de um prédio, não precisa de um templo para atuar, porque o Espírito Santo já atua dentro de nós. Diga, dentro de mim. O Espírito Santo atua dentro de nós, queridos. E isso faz toda a diferença, porque quando eu tenho o Espírito Santo, eu posso dar acesso para as pessoas conhecerem o Espírito Santo através da minha vida. E o mais interessante é que a Bíblia nos chama de templo do Espírito Santo. Você sabia disso? Você é o templo do Espírito Santo, querido. Você não tem ideia do que isso representa. Isso é fantástico, ser o templo do Espírito Santo. Então, se nós somos o templo do Espírito Santo, nós precisamos ser. Um templo tem que ter porta. Nós precisamos ser portas. Nós precisamos abrir as portas desse templo chamado Cleito, chamado Walter, chamado Emerson, Luciana, chamado Alex. Nós precisamos abrir as portas desse templo para que as pessoas entrem e para que as pessoas sejam curadas, alcançadas, transformadas e que elas mudem as suas vidas através de nós. Amém? Eu quero ler com você aqui, vai ficar mais clara essa palavra para você. Meu Deus, o tempo está indo muito rápido, Jesus Cristo. Atos 3 diz assim, certo dia, 3 de 1 a 10, certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo, na hora da oração, às 3 horas da tarde, estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa, um aleijado de nascença.
que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhe esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E deu um salto, pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo ouviu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Queridos, nesse momento, esse episódio da cura do coxo, na porta do templo, na porta chamada Formosa, é uma história muito interessante e tem algo para nos ensinar nessa noite. Nesse tempo, os discípulos tinham acabado de receber o Espírito Santo. Eles estavam experimentando o Espírito Santo, e o cristianismo começava a se espalhar naquela região, começava a crescer. E os discípulos, apesar deles já terem tido ali a experiência de receber o Espírito Santo, eles tinham o hábito de irem diariamente ao templo para orar. Eles iam orar diariamente, eles iam lá para buscar a presença de Deus, para buscar revelação. E aí nesse momento nós começamos a entender aqui algo que aconteceu. Aconteceu um milagre naquele dia. Aconteceu algo naquele tempo que nós precisamos ter revelação para entender, para trazer isso para a prática das nossas vidas e nós sermos também usados como foi Pedro e João aqui. A porta do templo, queridos, fala aqui, segundo os historiadores, segundo Flávio Joséfo foi um historiador do primeiro século, historiador bíblico, e ele conta que essa porta, ela era muito grande, era uma porta muito assim impressionante, era uma porta que impressionava. Quando você chegava ali, você via aquela formosura. Eles falam que, os historiadores dizem que essa porta chamada Formosa, ela era uma porta tão especial, que até o ouro e a prata ficava muito distante do deslumbre que eram essas portas. Na verdade o templo tinha muitas portas, e essa porta era chamada de Formosa, por um dos motivos que ela era impressionante. Os historiadores dizem que ela era inquebrável, intrincável, era uma belezura. Mas ali, queridos, é interessante porque que a Bíblia menciona a porta formosa. Parece um paradoxo, mas é algo interessante. Porque quando você entrava no templo, quando você acessava o templo, dentro do templo era muito lindo, a porta já era bonita, mas na entrada do templo existiam muitas mulheres bonitas. Era uma recepção. E a Bíblia faz questão de mencionar aqui que essa porta era formosa. Por quê? Porque para chamar a atenção, se a porta era formosa, se existia uma belezura nessa porta, por que será que os mendigos ficavam naquela porta? Por qual razão? Parece que é um paradoxo. Na verdade nós deveríamos, ao invés de chamar a porta formosa, deveríamos chamar de porta da miséria. Porque os pedintes ficavam na entrada dessa porta. Eles ficavam ali esperando alguma coisa, pedindo esmola, pedindo alguma coisinha. Então eu creio, queridos, que a primeira lição que nós precisamos entender é de que Deus está muito interessado em fazer milagres. Deus está muito interessado em agir através das nossas vidas, independente dos lugares. Amém, queridos?
independente do lugar. Porque nós ficamos, às vezes, a nossa mente, queridos, o nosso coração, às vezes ele condiciona a situação, e nós podíamos pensar, puxa vida, primeiro, esse mendigo não deveria estar ali, a porta era formosa. Esse é o primeiro ponto. Outro ponto, por que ele foi curado naquele lugar? Qual a razão disso? Nós precisamos entender, existem muitas verdades aqui. Eu não sei se você já teve a impressão, eu comentei um pouco disso no domingo, mas eu quando ando pelas ruas, e pelo shopping, ou enfim, nós vamos olhando para as pessoas, e você percebe que há uma opressão na vida das pessoas, há um medo na vida das pessoas, há uma angústia na vida das pessoas, há um desespero na vida das pessoas. E nós precisamos, queridos, entender que hoje o templo, ele não fica mais estático em um lugar. Amém? Vocês conseguem compreender isso? Quem consegue, diga amém. O templo sou eu e você, nós somos o templo do Espírito Santo, nós estamos andando, é diferente do templo ficar lá, quer dizer, os mendigos, os pedintes, os pobres, as pessoas miseráveis, elas precisavam ficar na porta do templo, para serem, ali receber uma esmola. Mas hoje, queridos, nós estamos vivendo uma outra época, um outro momento. O templo não fica mais parado, o templo anda. Esse templo se chama Cleiton, se chama Luciana, se chama Rogério, se chama Guilherme, se chama Cadu, se chama você, amém, querido? Diga, eu sou o templo. Você é o templo, querido. A Bíblia diz que esse homem era um homem coxo, era um homem que ali estava paralítico, ele precisava de cura. Todos nós, quando nós nascemos, por mais bonitinho que nós nascemos, por mais carinha do papai, carinha da mamãe, um fala que é do papai, outro fala que é da mamãe, mas eu acho que parece mais com o joelho do que qualquer outra coisa. Joelho, é mole isso, né? Criança, não fala que meu filho parece com o joelho, mas, queridos, por mais bonitinho que seja, a criança já nasce com a origem adâmica, já vem com essa origem. As pessoas já nasceram com a origem adâmica. O que isso significa? Que já nasceram, sabe, de uma origem pecaminosa. Todas as pessoas, queridos, todas as pessoas precisam conhecer o nosso Deus, todas as pessoas precisam conhecer Jesus, para que elas sejam libertas da paralisia que existe na vida dessas pessoas, amém, queridos? Você compreende isso? E Deus quer usar quem para que essas pessoas sejam curadas? Você, eu, nós. Mas aqui, queridos, essa noite eu quero que caia uma revelação no teu coração, porque se nós não tivermos essa revelação, nós vamos andar a vida toda, nós vamos passar o tempo todo como cristãos, indo e voltando para a igreja, para a célula, para o discipulado, para a Barueri, para a sua casa, para o trabalho, e nós vamos achar, queridos, que o lugar onde as pessoas precisam ser curadas é dentro da igreja. E aqui a Bíblia fala que nós precisamos ser templo do Espírito Santo, e o lugar de cura não necessariamente precisa ser dentro da igreja, amém, queridos? Você tem revelação disso, querido? O lugar de milagre não necessariamente precisa ser dentro da igreja. Nós precisamos resgatar isso, nós precisamos entender. Aqui a Bíblia também fala que ele não andava. A Bíblia diz que ele era colocado lá, alguém colocava ele lá para ele receber ali as esmolas, alguém colocava. O que significa isso, queridos? Quantas pessoas, amigos, parentes, pessoas que nós conhecemos que estão sendo carregadas. Esses dias eu encontrei uma pessoa e eu tive a oportunidade de ministrar Jesus na vida dessa pessoa. Mas a pessoa, pensa na pessoa aqui, assim, a face dela,
entregava a ela, aquele peso. Eu creio, queridos, que se nós somos o templo, e a porta é formosa, nós somos os primeiros que precisamos buscar essa formosura no Senhor, amém? Porque as pessoas vão vir até a porta formosa chamada Cleiton, vão vir até a porta formosa chamada Walter, chamada Cadu, Roberto, vão vir, só que quando elas chegarem, elas precisam encontrar esse encanto, e ainda que elas vão ficar ali, com uma situação de pedinte, nós vamos dar a elas muito mais, queridos, porque o Espírito Santo está nas nossas vidas, amém? O Espírito Santo. Agora, eu pergunto para você, quantas pessoas que você conhece, que o orgulho não deixa elas confessarem Jesus, não deixa elas virem para o Senhor? Quantas pessoas, queridos? Eu tenho certeza que muitas. Nós precisamos realmente nos levantar nesses dias, entrar em guerra pelas vidas, nós temos que orar pelas pessoas, nós temos que jejuar pelas pessoas, nós temos que buscar uma excelência em Deus, para sermos esse templo, para sermos chamados de templo do Espírito Santo, mas que também nós possamos ter essa porta formosa, onde as pessoas vão ter acesso a uma nova vida, através da sua e da minha vida, amém, queridos? A Bíblia fala também que, olha aqui, isso aqui eu quero ler com vocês novamente, só para você ter uma ideia. Fora do templo. Fora do templo. A Bíblia fala que aquele homem foi curado fora do templo. O que isso significa, queridos? Significa que muitas vezes, ou a maioria das vezes, as pessoas vão ser curadas fora desse ambiente aqui, fora desse ambiente. Nós precisamos entender isso, queridos. O milagre ocorreu na onde? Fora do templo. Fora do templo. Foi fora do templo, queridos. Isso quebra paradigmas. Quebra paradigmas de que é somente dentro da igreja, nessas quatro paredes, através da minha vida, da vida do pastor Rogério, do Gui, do Felipe, do Roberto, que o milagre vai acontecer. Mas não é, querido. Deus quer usar eu e você, para que nós possamos ser instrumentos de Deus na vida das pessoas, amém? E Ele quer usar onde? Diga, fora do templo. Mais uma vez, diga, fora do templo. Diga, Deus quer me usar fora do templo. Eu tenho dito aqui que esse ambiente sem pessoas é um ambiente qualquer, com pessoas é um ambiente profético e de milagre, amém? Nós sabemos disso, mas esse episódio aqui, e a maioria, querido, daquilo que nós vamos experimentar de milagre, não é na igreja, não é dentro da igreja. Muitas pessoas vão vir, vão ser curadas aqui durante um culto, durante o louvor, durante a palavra, nós vamos ministrar cura na vida das pessoas, mas é lá fora, queridos, é na rua, é na nossa família, é no hospital, é dentro da célula, é dentro do discipulado, é dentro do dia a dia do seu trabalho, é lá que o Espírito Santo vai te usar, é naquele lugar que nós vamos manifestar o Espírito Santo, e lá as pessoas vão entrar no templo, chamado você. Se você crê nisso, aplauda ao Senhor, recebe aí em nome de Jesus. E concluindo aqui, queridos, esse homem pedia esmola. Pedir, eu penso que só pede algo quem precisa. Só pede algo quem precisa. Mas eu vou dizer uma coisa muito, muito importante para você. Os nossos amigos, os nossos parentes e as pessoas que estão andando por aí, por mais que elas estão precisando, as pessoas vão tentar se segurar, mas não vão pedir. Elas não vão pedir. Só que muitas vezes a pessoa se manifesta para nós, às vezes com informações,
A pessoa chega para você, por exemplo, de repente, um discípulo seu chega para você e fala assim: olha, eu estou tão sozinho, ou tão sozinha. Esse é um pedido de socorro. As pessoas das células, muitas vezes estão lá na célula, se rastejando, queridos, porque as circunstâncias, os problemas, as lutas do dia a dia, vão empurrando essas pessoas para fora da igreja, mas aí que entra a diferença da liderança, que vai fazer algo na célula. Nós precisamos entender, querido, eu como líder, você como líder de célula, como supervisor, nós precisamos atuar na vida das pessoas, não é aqui dentro, é lá fora. Às vezes as pessoas falam: a igreja não dá espaço para eu ministrar, para eu usar meu ministério. Mas que espaço? A célula é o maior espaço que tem na vida. O discipulado é o maior espaço que tem na vida. O hospital é o maior espaço que tem na vida. A avenida de Barueri é o maior espaço que tem na vida. Nós estamos preocupados em curar aqui dentro, mas tem um monte de aleijado lá fora, que eu e você precisamos entrar, sermos portas na vida dessas pessoas, em nome de Jesus, amém, queridos? Pode aplaudir. E para concluir aqui, Felipe, eu quero dizer uma coisa. Esse episódio, queridos, não era só para curar aquele homem. Tinha um propósito. Qual era o propósito? Se você continuar lendo os evangelhos, você vai ver que depois da cura desse homem, 5.000 pessoas se converteram. Quando o milagre ocorrer na sua célula, as pessoas vão ficar sabendo. E a partir do momento que as pessoas ficarem sabendo, as pessoas vão falar: meu, o que está acontecendo na célula lá? Do Francisco. Eu não sei, o cara foi lá aleijado, foi curado. Eu vou para lá. O que está acontecendo lá na célula do fulano? O pessoal estava lá andando meio torto e tal, e aí foi lá, oraram e eles foram curados. Queridos, isso vai começar a manifestar, nós vamos começar a se encher, as pessoas vão começar a ver acontecendo milagres na célula. De repente seu discípulo chega, quantas vezes, queridos, os nossos discípulos chegam para nós em estado de socorro, pedindo maca, mas aí o que nós vamos falar para a pessoa? Falar um monte de coisa, não adianta. Ministra cura na vida dessa pessoa, ora com essa pessoa, derrama o óleo da unção na vida do seu discípulo. Eu tenho certeza, querido, que o milagre vai vir na vida dele, vai acontecer o sobrenatural, ele vai alcançar aquilo que ele precisa, e a vida dele vai mudar. Aí, esse discípulo não vai ficar desanimado: estou desanimado com a igreja, estou desanimado com o discipulado. Por quê? Ele não vai, porque ele está experimentando cura, ele está sendo porta, ele está sendo templo do Espírito Santo. As pessoas estão entrando pela vida dele, e está acontecendo um milagre, queridos, amém? Quantos compreendem? Diga amém. Agora, veja uma coisa, aqui tem uma coisa muito importante. A cura desse homem foi o testemunho para que muitas outras pessoas viessem. A Bíblia fala que depois que ele foi curado na porta do templo, os discípulos pegaram ele e levaram ele para onde? Para dentro do templo. Eu vou dizer uma coisa para você, querido: a cura, o milagre, ela pode acontecer em qualquer lugar, mas o processo de restauração é na igreja local. O processo de restauração é no discipulado. O processo de restauração é no dia a dia da célula. Não tem jeito. Queridos, quantas pessoas você conhece que já vieram chegar aqui na igreja se arrastando, doença física e espiritual. Aí nós oramos, ministramos cura na vida dessas pessoas, e colocamos as nossas mãos, fomos porta para essas pessoas, e muitas delas foram embora. Por quê? Porque precisa entrar no processo, querido. Precisa entrar no processo. Todos nós aqui, até eu, se eu não tivesse, eu vim todo estourado para a igreja, casamento destruído, vida destruída, família destruída, financeiro destruído, mas quando eu entrei, eu fui curado,
e a partir desse tempo eu entrei no processo, aí a minha vida começou a continuar, porque muitas vezes, queridos, as pessoas, elas têm suas limitações, têm suas lutas, e o dia a dia vai empurrando essa pessoa para o inferno, vai empurrando essa pessoa para as coisas erradas. O dia a dia, o pecado, as circunstâncias, o medo, a angústia, a depressão, a ansiedade, tantas coisas. Mas aí, queridos, que nós precisamos entender, nós não podemos ficar limitados a só uma reunião por domingo, esperar que as coisas aconteçam. Não, Deus está levantando a sua vida, amém? Deus está levantando a sua vida, está levantando o seu ministério, está te levantando, sabe, para nós chegarmos nas células e falar: eu sou o templo, eu sou a porta, que vocês possam entrar por aqui e serem curados. Ministra curas com as pessoas, imponham as mãos nas pessoas, declara ali, queridos, as pessoas vão ser curadas. A partir daí, o céu é o limite, muitas pessoas vão vir. Mas nós temos que ter revelação. Hoje não tem uma porta formosa em um determinado prédio. A porta formosa se chama você. A partir daí, queridos, nós vamos ministrar a cura com as pessoas, vamos ministrar a libertação com as pessoas, depois elas vão ser curadas. Mas eu quero concluir aqui e desafiar você. Ainda assim, nós precisamos usar a igreja, nós precisamos usar o templo. Tem muitas pessoas que não vão na célula e vão vir na igreja. Tem muitas pessoas que não vão nunca ser discipuladas sem antes vir na igreja. Então nós sabemos que esse lugar é um lugar profético, é um lugar de milagre. Aqui acontecem milagres. Para isso também nós precisamos ser como portas, deixarmos Deus usar as nossas vidas aqui também. Então eu quero reforçar, dia 13, nós vamos ter aqui o culto do amigo, Tadel do amigo. Querido, não deixe de trazer pessoas, mesmo a pessoa que você conheceu ontem, tem um evento que vai trazer cura para a sua vida, ou que vai te consolidar. Nós precisamos entender isso, que há um processo, e nós precisamos entrar com tudo lá no inferno e saquear vidas para o Senhor, em nome de Jesus, amém, queridos? Quantos creem que isso é possível? Diga amém. Vamos ficar em pé, vou pedir para você fechar os seus olhos. Enquanto o louvor toca aqui, eu queria desafiar você. Pode apagar as luzes, por favor. Porque para nós sermos essa porta formosa, para nós sermos templo do Espírito Santo, não há nenhuma condição, nós já somos, o Espírito Santo já está dentro de nós. A questão, queridos, é que à medida que o tempo vai passando, nós vamos desanimando, nós vamos nos perdendo, nós vamos ficando tristes, chateados, nós vamos ficando amarrados. Aquela formosura, aquele brilho que estava no começo da nossa caminhada com Deus, acabou. Talvez você, como porta, precisa de um lustre, e o Espírito Santo está aqui nessa noite para te ilustrar, porque você vai brilhar, 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 em nome de Jesus, amém? Então eu quero te encorajar, se você precisa desse brilho, desse toque do Espírito Santo, sai do teu lugar, vem aqui para frente, ajoelha aqui, eu quero orar com você, eu quero transferir essa unção na tua vida, em nome de Jesus.